Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso assunto aí e vamos nos aprofundar um pouco mais sobre função. Vamos tratar a partir de agora sobre função polinomial do primeiro grau, função afim, certo? Então vamos lá. E aí a definição de função, vamos ver. Toda função do tipo f de x igual a x mais b, sendo x pertencentes aos números reais e a e b coeficientes também pertencentes aos números reais. Vamos ver aí, né? São funções afins do primeiro grau, então, os exemplos a seguir. E vamos entender um pouco sobre o que é dito aqui dos coeficientes, certo? Na primeira função nós temos aqui 4x mais 2. Então, qual o coeficiente A? Qual o coeficiente B? Então, aqui ó, o 4 é o coeficiente A. E o 2 é o coeficiente B. E veja bem, o coeficiente A é o coeficiente da variável x, ou seja, o coeficiente de x é A. E o coeficiente B é o coeficiente independente da variável, certo? E na questão seguinte fica mais claro isso. Vamos ver aqui. F de x igual a menos 11 menos 3x. Qual é o coeficiente A? O coeficiente A aqui é o menos 3. E o coeficiente B é o menos 11. Então perceba que não é a ordem que determina o coeficiente, mas a variável. O coeficiente A será sempre o coeficiente da variável x. O coeficiente B será o coeficiente independente. Outro exemplo aqui, né, específico, menos 4x. Coeficiente A, aqui, que é o coeficiente de x, e nesse caso o coeficiente B não temos, né? Aí a gente vai ver mais à frente que é zero. A gente vai ver isso claramente. E o coeficiente aqui na função f de x igual a 7. Então não temos variável. Nesse caso, o coeficiente A aí, que é igual a zero. E o coeficiente B, que é o valor de 7. Certo? Tranquilo aí? Vamos continuar para a gente fixar mais esse aprendizado. Aí um exemplo, né? Caso fosse solicitado, identifique os coeficientes das funções a seguir e as funções dadas aí a seguir. Como seria a solução disso? Determinar os coeficientes. Então a resposta seria apenas analisar aí o valor de A e de B. Na primeira função, aí a gente vê quem é A. A é 2, que é o coeficiente de x. Quem é B? B é 1, que é o coeficiente independente. Na segunda situação, menos 4x, e aí nós temos o valor de A, menos 4. E B nesse caso? B, 0. Nós não temos um valor aí para B, então é 0. E aí, prestar atenção que nós temos que registrar também o sinal. Se o 4 é negativo, então o coeficiente é negativo. Na função seguinte, menos 3x menos 11. Qual o valor de A? O coeficiente aí é menos 3 e B, menos 11. E aí, atenção, né? O sinal também deve ser respeitado. E por fim, o último exemplo aí, coeficiente A é o coeficiente da variável x. Nesse caso, nós não temos a variável x, então o coeficiente A é 0. E o coeficiente B, que é o valor independente aí, no caso o coeficiente B é 7. Então vemos nesse primeiro momento definição, qual é o modelo de uma função afim e quais são os seus coeficientes, como identificar eles, certo? Vamos ver outros elementos aí. Grau de uma função. O expoente da variável define o grau da função. Então, o maior expoente da variável é que determina esse grau. E nós temos uns exemplos aqui, né? De variável x e aí os seus expoentes. X elevado a 1. Normalmente, quando é elevado a 1, não precisa ser expresso o valor 1. Né? A gente vai perceber só o valor de só x. Mas aí é que é elevado a 1. X elevado a 2
Aí o expoente 2 já é de grau 2, x elevado a 3 é de grau 3, certo? Então, uma das coisas que nós precisamos identificar é o grau da função. Vamos ver aí nesse caso, por exemplo, quais são as funções que não são afins do primeiro grau. A primeira não é porque o expoente de x aqui é 2. Nesse caso, não é do primeiro grau. No segundo exemplo, menos 4x elevado a 3. 3 expoente aqui, então também não é do primeiro grau. No terceiro exemplo, x, ou 1 sobre x. X aqui não tem expoente expresso, então quer dizer que é 1. Mas aqui ele está no denominador, porque se passarmos o x para o numerador, temos que respeitar a seguinte propriedade. Nós passamos ele com o sinal do expoente contrário, ele fica menos 1. Então, nesse caso, também não é do primeiro grau. E no último exemplo aí, está no denominador, o x já está elevado a 2. Se a gente passar aí para o numerador, ele vai passar com o sinal invertido expoente, também não é do primeiro grau. Então, nesse primeiro momento, devemos nos atentar ao grau, porque é uma função afim do primeiro grau, então ele vai ser uma variável sem um expoente expresso, isso quer dizer que o expoente dele é 1. Caso contrário, não é uma função afim do primeiro grau. E o valor da função afim. Então, vamos ver o seguinte. É o valor de y é a imagem, né, para cada valor de x determinado. E aí o seguinte, o valor da função é o valor de x para x 0. Nós temos aí um exemplo de uma função da qual já vemos que é uma função afim. E o exemplo, seja a função afim f de x igual a 3x mais 7. Como determinar o valor dessa função? E aí, para cada valor de x, nós teremos um valor dessa função. E supondo que o valor de x seja 5. Para saber qual o valor dessa função, sendo x 5, é substituindo na expressão x por 5. Então, ficaria da seguinte maneira. E aí nós temos outro exemplo para menos 4, x sendo menos 4, e x igual a 0. No primeiro exemplo, x igual a 5, como é que ficaria? Substituindo o valor de x aí por 5. Aí nós teríamos essa expressão e resolvendo ela, 3 vezes 5 é 15, mais 7, 22. Então, nessa função afim, quando x for 5, y, ou o valor da função, será 22. Certo? Nós temos outro exemplo para x igual a menos 4. Da mesma maneira, para identificar qual o valor da função, quando x for menos 4, a gente substitui o valor de menos 4 lá no x. Então, ela ficaria da seguinte maneira. 3 vezes menos 4 mais 7. 3 vezes menos 4, menos 12, mais 7, menos 5. Então, conclusão. Quando x for menos 4 para essa função, y será menos 5, que é o valor da função para x, sendo menos 4. E aí, seu valor para x sendo 0, a gente resolveria da mesma maneira substituindo x por 0. Então, ficaria da seguinte forma, 3 vezes 0 mais 7. 3 vezes 0, 0, mais 7, 7. Então, quando x for 0, nessa função, y será 7. Certo? O valor da função, então, fica aí, que é o valor de y, né? É o valor da função. E nós obtemos ele substituindo na expressão aí o valor de x pelo valor específico aí que é dado, certo? Ou escolhido. Zero ou raiz da função. Outro elemento importante, vamos ver do que se trata. É o valor de x para qual a função f de x, né, ax mais b, que é a função afim, se anula, ou seja, o valor da função é 0, f de x igual a 0. E aí vejamos o exemplo. Seja a função f de x igual a x menos 1. O zero ou raiz da função é determinado igualando a função f de x a 0. Então, no exemplo dado, que foi f de x igual a x menos 1, igualando essa função a 0, como é que ela ficaria? 0 igual a x menos 1.
certo? Essa função é a mesma coisa que isso aqui, né? Invertendo todos os termos, não precisaríamos mudar o sinal. Então, essa é a mesma coisa. Essa segunda linha com essa terceira linha representam uma única coisa. Isso aqui, por que é interessante? Porque o x agora está do lado esquerdo. Didaticamente, nós utilizamos ele constantemente do lado esquerdo, a variável. E agora basta resolver. Passando 1 para o outro lado da igualdade, x vai ser igual a 1. Porque o 1 antes da igualdade terra negativo passa depois para positivo. Então é o seguinte, qual é a raiz ou o zero dessa função? X igual a 1. 1 é a raiz dessa função. Vamos ver mais sobre isso. Definição então, o valor de x para o qual f de x se anula. E aí nós temos o seguinte, uma expressão que pode ser resumida, o valor de x. A raiz da função será dado por menos b sobre a. Certo? Isso fica bem claro, a gente pode identificar o seguinte, se é dado uma função 2x menos 10, o zero da função ou raiz é dado por essa expressão que foi mostrada aqui, x menos é igual a menos b sobre a, então o valor de b aqui quem é? Menos 10. E o valor de a quem é? 2. 10 dividido por 2 é 5, nós temos um jogo de sinal aí que menos com menos dá mais. Então, dessa função aí, 2x menos 10, a raiz é 5, certo? E aí o seguinte, geometricamente falando, o que é a raiz da função? Nós temos um gráfico aí, o plano cartesiano, e o gráfico de uma função afim a uma reta, e a raiz da função é a seguinte questão aí, geometricamente. É o ponto onde o gráfico corta o eixo x. Então, nesse caso, que é 5, o gráfico é representado pela linha vermelha, é o ponto 5 aí, onde o gráfico corta o eixo x, certo? Essa é a raiz da função. E aí nós vemos 4 coisas que eu coloquei a lista aí, uma lista com resumo, que pode ser servir para vocês como checklist. Você identificar o que você já construiu de aprendizado e aí pode dar mais tranquilidade para dar continuidade aos estudos. Primeira definição. Definição é o tipo da função, ela é do primeiro grau, a variável, o expoente é 1, tem dois coeficientes, que é A e B, um é coeficiente independente de x, o outro independente. E aí uma segunda coisa que nós apresentamos aqui, como identificar esses coeficientes, e aí nós temos exemplo de algumas funções e seus coeficientes identificados pela cor da letra. Veja o coeficiente A verde, coeficiente B azul, né? E aí por esse resumo já dá para recordar. O valor da função afim. Então nós temos uma função, o valor delas nós adquirimos quando a gente substitui o valor de x, e o resultado desses cálculos, dessa expressão, é o que chamamos de valor da função, ou o valor de y. Nós temos outro exemplo aqui também. No primeiro exemplo, x é 5, no segundo, x é menos 4. E aí obtemos para x igual a 5, y é 22, para x igual a menos 4, y é menos 5. E o zero ou raiz da função, que é o que? É o valor de x para o qual a função f de x se anula, né? E nós obtemos aí igualando a função a zero. Nós temos um exemplo aí, y igual a 2x mais 1. Se igualar essa função a zero e resolver essa equaçãozinha, eu vou encontrar a raiz da função. Para esse caso, a raiz da função é 1 sobre 2. Temos outro exemplo aqui, y igual a menos 4x. A raiz dessa função é 0. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando x for 0, y também será 0. E temos outro exemplo aqui, né? Y igual a menos 3x menos 11. Igualando essa função a 0 e resolvendo essa equação, nós encontraremos o valor de x, que é 3 sobre menos 11. E aí, novamente, o que quer dizer isso? É substituindo o valor de x, 3 menos 11, nós iremos obter que y é 0.
certo? E aí nós ficamos por aqui nessa primeira parte, tem atividade aí para vocês resolverem, certo? E esse é o conhecimento que será exigido para a resolução dessa atividade. Ficamos por aqui e até a próxima.